casa nesse momento aí, descansando nessa noite de domingo, hoje dia 18 de 2003, e nós estamos aqui ao vivo mais uma vez para trazer uma live especial falando sobre a salvação. A salvação que eu creio que todo mundo deseja a salvação. Muitos que estão aí no mundão, nesse momento, no álcool, na cachaça, nas drogas, na prostituição e outras coisas, às vezes você pensa, fulano não quer a salvação, ele quer sim. O problema é porque muitas vezes ele foi mal ensinado em relação à salvação, então na mente dele ele já está condenado totalmente por causa das práticas que ele está praticando, então ele não se achega a Deus, como diz lá nos evangelhos, né, que o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras é má. Então o mundo não se achega a Deus para que suas obras não sejam reprovadas, amém? Está escrito lá nos evangelhos. Então eu quero falar hoje um pouco da salvação, amém? A salvação vem pela fé, amém? Não vem por meio de obras, amém? Vem através do Salvador Jesus, o nosso Salvador amado. Querido, eu creio que essa mensagem ela vai trazer paz para muitos corações nessa noite. Creio também que essa mensagem ela vai trazer cura para muitas vidas. Quantas e quantas vezes, querido, depois que eu conheci esse evangelho da graça, esse estilo de pregar em relação, mostrando o amor de Deus, mostrando a graça de Deus, quantas vezes só ouvindo eu estava enfermo e eu não orei, eu não precisei tomar posse da bênção, só ouvindo mesmo a doença desapareceu do meu corpo milagrosamente, amém? Eu fui liberto, amém? De pecados, de práticas erradas, só ouvindo essa mensagem, amém? Então eu creio que nessa noite, você que está me ouvindo aí em casa nesse momento, será grandissimamente abençoado. Então eu quero começar o nosso estudo de hoje, a nossa palavra, lendo o livro de Romanos, que fica lá no Novo Testamento, Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhe dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Deixa eu falar um pouco sobre zelo de Deus aqui. O povo judeu, o povo hebreu, eles oram sempre, continuamente. Você vê em reportagens quando mostra o Muro das Lamentações lá em Israel, onde era erguido o Templo de Israel. Lá são ruínas do Templo de Salomão. Amém? Então você vê passando na televisão aqueles homens vestidos de preto, com a barba grande, o cabelo grande, os rabinos. E eles lá direto no muro fazendo assim. Eles passam horas e horas ali orando e eles jejuam muito, amém? Então eles têm zelo, amém? Eles têm zelo. E desde criança eles são ensinados, amém? Os 5 primeiros livros do Velho Testamento, que é chamado de Torá. Amém? Eles são ensinados desde criança os 10 mandamentos, amém? E as leis que Deus deu a Moisés foram os 10 mandamentos. Todas as leis morais, amém? Todas as leis cerimoniais. Eles são ensinados desde já de criança. Então eles têm um zelo muito grande. Então é por isso que Paulo aqui diz no versículo 2: Eu dou-lhes testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Eles não têm o entendimento, amém? Eles não sabiam que a velha aliança ia chegar um dia, que ela ia chegar no fim, ela ia se findar, e ia entrar aí a nova aliança, que é onde nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo na nova aliança, a nova aliança estabelecida na graça, através do sangue do Filho de Deus, derramado lá na cruz, por mim e por você que nos vê aí nessa noite. Então, Romanos prossegue aqui, versículo 3. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Amém? Então Paulo está dizendo aqui o motivo pelo qual
aquele povo não se salvou naquela época, amém? E até hoje, muitos deles, se você chegar lá e falar que Jesus é o Salvador, eles não creem, amém? Que Jesus já veio, amém? Que a salvação é através deles. Eles creem que Jesus vai vir um dia. Para eles, Jesus ainda vai vir. E Jesus vai vir como um rei aqui na terra, amém? Sentado num trono, governando. É por isso que há muitos ensinamentos que o anticristo, quando ele se levantar, Israel vai chamar ele de Salvador, amém? Como todas as outras religiões da terra vão chamar o anticristo de Salvador, porque as pessoas esperam um Jesus assim, sentado num trono, amém? Não esperam esse Jesus que veio há 2000 anos atrás e que se fez pobre, amém? Para que com a sua pobreza ele nos enriquecesse, está escrito aqui no livro de Romanos isso também, amém? E através da sua morte ele nos salvasse. Então o apóstolo Paulo diz, porquanto eles não conhecendo, versículo 3, a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. Deixa eu explicar para você aqui, justiça é santidade, justiça é redenção, retirada de pecados, é salvação, amém? Então, está dizendo aqui que eles não conhecendo a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria justiça. E não se sujeitaram à justiça de Deus. Como foi isso? Eles tentaram estabelecer a sua própria justiça. Justiça é santidade, é retidão. Então, eles tentaram guardar os 10 mandamentos. Obedecer a Deus em todas as leis que Deus deu a Moisés, querendo provar que através de tudo aquilo, eles iam ser salvos. Amém? Chegou um homem diante de Jesus, eu me lembro agora da história muito bem, chamado do jovem rico. Eu creio que você já ouviu essa história. Então aquele homem disse, bom mestre, e Jesus disse, por que me chamas bom? Só há um bom na terra, ou só há um bom que é Deus. Então ele disse, mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? Jesus falou ali os mandamentos para ele. Diz, conhece os mandamentos de Deus? E ele se exaltou na hora e disse, conheço desde criança, porque todos os judeus, desde criancinha, é ensinado a eles. Conheço desde criança os mandamentos, disse ele. Amém? E ele disse que guardava os mandamentos. E Jesus lhe disse, te falta uma coisa. Amém? Vende tudo o que tem, dá aos pobres, e vem e segue-me e terás um tesouro no céu. O coração daquele homem estava na riqueza. Um dos mandamentos de Deus, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás o Senhor acima de todas as coisas, com todas as suas forças, o teu entendimento, e o teu próximo como a si mesmo. Aquele homem amava o dinheiro acima de Deus. Quando você pensa que guardou os 10 mandamentos, que está obedecendo em tudo, ainda falta algo. A história desse jovem rico está lá em João, 4º livro do Novo Testamento. Também lá em João tem outra história, no capítulo 4, de uma mulher que vinha passando por, se não me falha a memória, 5 casamentos, e o marido que ela tinha naquele momento não era dela, era de outra que ela tinha tomado. E Jesus não mandou ela guardar um só mandamento, mas disse que se ela bebesse da água que ele tinha para dar, jamais ela tornaria a ter sede. Amém? Veja que aquela mulher não se exaltou em momento nenhum, foi diferente daquele homem. Ele se exaltou que guardava a lei. É o mesmo caso aqui dos judeus, o que Paulo está dizendo, que eles, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Já eu vou passar um pedacinho de um vídeo aqui que vai mostrar essa justiça de Deus. A justiça de Deus é aquilo que Jesus fez lá na cruz. Porque não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. Então Jesus derramou seu sangue por mim e por você. Todos nós
quebramos a lei, os 10 mandamentos. E Jesus estava pagando o preço da minha e da sua desobediência com a morte dele. Então, no momento que eu assumo o lugar de Jesus, qual é o lugar de Jesus? De merecedor de todas as bênçãos de Deus. Amém? De abençoado. Então, eu assumo o lugar dele, que a partir dele eu sou a justiça de Deus, porque ele se fez pecador em meu lugar. É isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, diz o versículo, que não conheceu o pecado, se fez pecado em meu lugar, se tornou pecador em meu lugar, para que nele eu me tornasse a justiça de Deus em Cristo. Ele assumiu o lugar do culpado, para que o culpado se tornasse inocente, através da inocência dele. É isso que segundo aos Coríntios 5, 21 diz. Essa é a justiça que os judeus não receberam, não conheceram. Eles procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Eles tentaram estabelecer a sua justiça. Querido, eu sei que tem muita gente hoje que está preocupado, com a mente cheia, porque não consegue obedecer a Deus em tudo e sua mente está condenando que você vai para o inferno, que você vai se perder, porque eu já estive nesse lugar. Amém? Você não está conhecendo a justiça de Deus. Você tem que crer na justiça de Deus e assumir ela na tua vida. E essa justiça vai te transformar, vai te dar a capacidade de ser obediente a Deus. Mas você não será salvo pela obediência, mas será salvo pela obediência de Cristo. O evangelho que Paulo pregava era assim. Nós vamos ver aqui, eu não vou isolar versículo do texto para falar o que eu quero, mas eu vou ler os versículos dentro do contexto. Amém? Versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Muitos estão pregando hoje: guarde os 10 mandamentos, não trabalhe no sábado, faça isso, faça aquilo. Amém, querido? Mas eu quero dizer para você o que está escrito na palavra, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei. O que você entende pelo o fim da lei? Você de repente vai em uma BR para chegar em uma cidade, um local determinado. E no meio da estrada, aquela BR foi cortada. De lá para frente não existe mais BR. Foi tirada todinha para fazer um recapeamento. E ali tem máquinas trabalhando e foi feito um desvio. Então quando você chega ali, está o fim da BR. Ela parou ali, eles estão fazendo outra parte. Então você vai ter que pegar um desvio que foi feito para chegar no canto onde você quer chegar. Isso é o fim. Amém? Se você liga agora a sua televisão para assistir um programa de TV, então você se atrapalhou com o horário e quando você liga o programa está no fim. Na hora que você liga está lá o nome fim na tela, encerrando o programa. O que é fim? Encerrou o programa, acabou por hoje. Então a palavra diz aqui que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O fim da lei. Eu pergunto a você, está claro ou não? Por que é que tem pessoas pregando que nós temos que guardar a lei, principalmente o sábado, não pode trabalhar no sábado, senão não vai ser salvo? Aí eu pergunto a você, esse povo, eles não estão lendo isso aqui. Porque aqui está bem claro, Paulo dizendo que o fim da lei é Cristo. E no versículo anterior ele diz que os judeus não foram salvos porque eles não conheceram a justiça de Deus. Eles procuraram estabelecer uma justiça própria. Paulo estava falando da lei. Amém? Porque veja que esse versículo está ligado com o outro. E se você ler Romanos 9, amém?
todo, porque Romanos foi escrito por inteiro, não foi escrito com capítulos e versículos. Amém? Então, se você ler Romanos 9 todinho, vai ser o começo aqui de Romanos 10. Romanos 10 é a continuação do 9. Então, você vai ver que no 9, Paulo está falando as mesmas coisas. A salvação por meio da fé e não da obediência. Amém? Então ele diz: o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Ou seja, ele está dizendo que Cristo está aqui para justificar todo aquele que nele crê. Foi isso que um homem, por nome Pedro, em Atos capítulo 10, na casa de um centurião romano, por nome Cornélio, gentil, amém? Um italiano. E ali Pedro disse Cornélio, no capítulo 10, no versículo 43, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê, pelo seu nome recebe o perdão dos pecados. E Cornélio creu na mesma hora e foi cheio com o Espírito Santo, no versículo 44. Ele e a sua casa, a sua família todinha que estava lá presente. Então, para se receber o Espírito Santo, hoje as pessoas estão pregando que você tem que orar muito, que você tem que jejuar, que você tem que ser obediente ao pastor, que você tem que ser obediente à igreja, você tem que ser membro, você tem que ser não sei o que lá. Não é assim que se pregam, mas Pedro não pregava dessa maneira. Ele ensinava que o Espírito Santo se recebe pela fé, mas através de Cristo. Quando você assume o lugar de Jesus, que é de inocente, amém? De inculpado. Você deixa Jesus assumir o seu lugar de pecador e de culpado, e você assume o dele. Então, nesse momento, você recebe o Espírito Santo, que era isso que o apóstolo Pedro estava pregando, amém? Então, versículo de número 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Veja que Paulo está falando dos 10 mandamentos. Quem foi Moisés? Aquele que subiu no monte Sinai. Amém? E Deus escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos e entregou a ele. Ou no monte, eu não lembro agora se foi no monte Sinai ou foi em outro monte. Não estou lembrando agora o nome do monte, só sei que ele subiu lá em cima e Deus deu a ele os 10 mandamentos. Amém? E ele entregou para o povo. Então, amém? Ele está dizendo, olha, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Amém? Então veja que lá nos versículos anteriores, quando ele diz que o povo hebreu, amém, o povo judeu, eles não se salvaram porquanto eles não conheceram a justiça de Deus. Eles procuraram estabelecer uma justiça, a justiça própria, tentando obedecer à lei para se tornar justo diante de Deus. Amém, querido? Eu não estou isolando o versículo, eu estou lendo o texto dentro do contexto. Amém? Versículo de número 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em o teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Moisés não subiu no monte para receber das mãos de Deus os 10 mandamentos naquelas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Amém? Então a salvação, eu não preciso dizer quem vai subir ao céu para trazer Cristo até aqui para me salvar. É simplesmente pela minha fé, crendo que Cristo me substituiu. Amém? Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em o teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. E versículo 7, e quem descerá ao abismo, isso é, para tomar, a trazer dentre os mortos a Cristo, ressuscitar ele já ressuscitou. Amém? A justiça pela fé, você crê que Cristo se ofereceu em seu lugar, que agora você está limpo através dele. Essa é a justiça da fé que Paulo está falando aqui. Versículo de número 8. Mas o que diz a palavra está junto de ti,
na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Amém? Então Paulo pregava essa palavra da fé, que nós somos salvos pelo que Cristo fez. Amém? Versículo de número 9. Ao saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém, querido? Foi o que Cornélio fez. Pedro disse: Cornélio, todos os profetas dão testemunho de que todo que em Jesus crê recebe o perdão dos pecados pelo seu nome. Então Cornélio, ele com a boca dele confessou ao Senhor Jesus como seu Salvador. Eu creio que Jesus foi o meu substituto lá na cruz, que todos os meus pecados estavam sobre ele, minhas culpas foram transferidas para ele, e a sua bondade, amém, a sua santidade, porque Paulo diz isso em outro canto, que Jesus foi feito para nós santificação, sabedoria, amém? Então foi isso que Cornélio fez, ele confessou com a boca dele ao Senhor, e em o seu coração ele creu que Deus ressuscitou a Cristo dos mortos. Amém? Porque ali Jesus morreu pelos meus e seus pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Provando assim que ele recebeu o perdão de Deus de todos os nossos pecados. Ali ele pagou o preço. Amém? Todo o preço do nosso pecado foi pago. Por isso que ele ressuscitou. Porque a oferta foi aceita por Deus. Então, quando você crê nisso, você está salvo. Amém? Então, a salvação ela vem dessa maneira. Ela vem pela fé em Cristo. Vamos ler aqui o versículo de número... Versículo 9 de novo, né? Ao saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É simplesmente pela fé que tu serás salvo. Versículo de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O que é que Paulo está dizendo aqui? Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça. Justiça é santidade, é retidão. A santidade que Deus quer encontrar em você é essa. A santidade do Filho dele. Quando você crê com o seu coração que você é justo através do que Cristo fez. Amém? Está entendendo? Então, nesse momento, Deus vê você lá de cima como uma pessoa justa. Foi isso que Abraão alcançou. Paulo, lá em Gálatas, fala que Abraão foi justo pela fé. E aqui em Romanos também, em Romanos 4, Paulo fala isso. Abraão foi justificado por meio da fé. Justificado é tornado santo, justo. Porque você sabia que Abraão ele teve de fraquejar durante a sua vida? Ele até teve de duvidar, porque Deus disse que ele ia ser pai de uma numerosa nação, que ele ia ter um filho. Amém? E a mulher dele disse: Abraão, eu já estou velha, não tem mais como eu gerar filho. Pega a minha escrava. Amém? Certamente era uma mulher jovem, nova, bonita. E Abraão aceitou e teve um filho que foi Ismael. E depois que Ismael nasceu, Deus disse a Abraão que não era daquela escrava que ia sair o herdeiro de Abraão. Mas Abraão ia ter um filho com a mulher dele, Sara. Então Abraão errou ali. Amém? Mas ele foi tido como justo diante de Deus simplesmente pela fé. Ele foi justificado pela fé, sem as obras. Aí nós vemos Abraão depois lá na frente, ele fraquejando de novo, quando ele foi entrar num reino, eu não lembro agora o nome, e a mulher dele estava restaurada. Ela era velha, com mais de 80 anos, mas estava com a aparência de uma jovem. Deus transformou o corpo dela num corpo de jovem. Amém?
E quando ele foi entrado naquele reino, ele com medo do rei dali, porque os reis naquela época tinham várias mulheres e tomavam às vezes mulheres dos outros homens. Então ele ficou com medo do rei, mandar matar ele para ficar com Sara, que ela era muito bela, e mandou que ela mentisse, dizendo que se o rei perguntasse se ela era a esposa de Abraão, ela dissesse que não, era irmã de Abraão. E assim foi feito. E o rei levou Sara para dentro do palácio, para tomar ela como esposa. Mas Deus não deixou. E passando os anos mais na frente, Abraão fez a mesma coisa. Se não me falha a memória, já foi no Egito. Ou da primeira vez foi no Egito. Eu não lembro bem, está lá em Gênesis. Você pode depois conferir. Onde fala da história de Abraão. Lá por meio de Gênesis mais ou menos está a história de Abraão. Então, Abraão foi justo pela fé. Então Paulo fala isso aí lá em Romanos 4, depois você pode dar uma olhadinha. E Paulo ainda diz mais assim, que Deus justifica o ímpio. O que é ímpio? É pecador. Vamos prosseguir aqui. O versículo de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você confessa que é justo em Cristo, que é salvo em Cristo, então você está salvo. Versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Todo aquele que crê em quê? No sacrifício de Jesus. Versículo 12, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque mesmo é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Esse invocar o nome do Senhor é você crer que pelo nome de Cristo você é perdoado de todos os pecados. Atos 10, 43. Versículo 14. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão daquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amém? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés do que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, quem creu em nossa pregação? Querido, amém? Aqui na nossa Bíblia está escrito, nem todos obedeceram o Evangelho. Mas na verdade isso aqui não é nem todos obedeceram o Evangelho. Significa nem todos creram no Evangelho. Porque veja que Paulo está citando uma citação de Isaías. Que citação é essa? Isaías 53, já ia dizendo 43. Isaías 53, versículo do 1 ao 10. O que é que diz? É só você abrir sua Bíblia agora, lá em Isaías 53, no versículo 1, começa dizendo assim, quem deu crédito à nossa pregação? A quem se revelou o braço do Senhor? Isaías está dizendo, quem foi que creu na nossa pregação, na nossa palavra? A esse foi que se manifestou o braço do Senhor. Amém? Que diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, aqui o escritor, amém, quando foi traduzido do grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, amém? E no Brasil, as traduções que nós temos não veio literalmente do grego. Antes de vir para o português, foi passado, se não me falha a memória, foi para o latim. Amém? Se não me falha a memória, foi para latim. Depois de latim, foi que traduziram para o português. Então, perderam-se coisas. Quando aqui na minha Bíblia, na sua, está dizendo assim, no versículo 16, nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação, na verdade nem todos creram no Evangelho. Porque veja que o próprio contexto, Paulo está falando dos judeus que não creram na justiça vinda lá do céu, que é Cristo. Eles, pelo contrário, procuraram estabelecer sua própria justiça,
mediante as obras da lei, foram rejeitados. O texto não pode se contradizer. Se a tradução certa é essa, nem todos obedecem, amém? Então, está em contradição com lá atrás e não pode ser. Por isso que nós não podemos estar lendo versículo isolado, não podemos estar pregando em cima de versículo isolado. Muita gente está errando, muita gente está colocando outros para errar, fazendo isso hoje. Pegando o texto isolado, versículo isolado e por ali criando falsas doutrinas. É por isso que muita gente está aí com a sua mente perturbada hoje. Amém? E acreditando num monte de baboseira que você tem que dar dinheiro para ser abençoado, você tem que comprar as bênçãos de Deus, coisa que os apóstolos de Jesus nunca ensinaram. Então vamos continuar aqui. Versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Outro erro aqui de tradução. Quando diz aqui, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, no texto original, que é o grego, não é a palavra de Deus, mas a palavra de Cristo. A palavra de Deus, esse nome palavra de Deus era no Velho Testamento. No Novo Testamento é a palavra de Cristo. Ou seja, no versículo anterior, Paulo não diz evangelho, que nem todos obedeceram ao evangelho, mas na verdade isso aí é nem todos creram no evangelho, amém? Porque ele faz referência a Isaías, de uma citação lá de Isaías 53, 1. Quem creu em nossa pregação é como está lá, e a quem se revelou o braço do Senhor. Ou seja, Isaías está dizendo que o braço do Senhor se revelou a quem creu na palavra. Amém? Então aqui está dizendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Que palavra de Cristo é essa? O Evangelho de Cristo. Evangelho no grego significa boas novas, boas notícias. Vamos supor que você estava condenado a passar 30 anos de cadeia no regime fechado. E de repente chega uma notícia para você, uma carta, um documentário, um comunicado da polícia, da Justiça do Brasil, que você foi isento da culpa. Você não precisa mais passar os 30 anos de cadeia. Você é livre. Você está absolvido desse crime. O que é isso? Eu pergunto a você, é uma boa notícia ou é uma má notícia? Boa notícia. Então, o Evangelho é boas notícias. O que são boas notícias? No Velho Testamento você tinha que fazer para receber o perdão de Deus, a salvação. Amém? Então, no Novo você não precisa fazer, você precisa só crer no que Cristo fez, assumir o lugar dele. Então, isso é uma boa notícia. Veja como ler da maneira certa, não isolar os versículos do texto, traz paz para o coração, traz alegria, amém? E a salvação se manifesta dentro de nós. Eu quero passar aqui um pequeno vídeo que mostra, amém? Que o perdão, amém, dos pecados é através do sangue de Jesus. Você já viu falar que no Velho Testamento as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus? Então o próprio Deus ele diz com a boca dele que o sangue ele é quem tira o pecado. Nós vamos ler já esse texto aqui. Mas antes de ler esse texto, assista esse vídeo aqui. É pequenininho. Não dá 2 minutos o vídeo que nós iremos passar, e depois desse vídeo eu vou continuar aqui na mensagem para vocês que estão aí em casa.
merecia. Naquela época, traria o cordeiro ao tabernáculo, o sacerdote examina o cordeiro, não o homem. Ok? Ele procura no cordeiro manchas, porque representava a Cristo sem mácula, sem pecado. Amém? Ele diz, ok, não tem mancha, nenhuma mancha. Agora, o ofertante coloca as mãos para identificar com aquele cordeiro os seus pecados, os pecados do pecador. O pecado do ofertante agora é transferido ao cordeiro. A imposição de mãos é isso, transferência, identificação. E toda a justiça, toda a perfeição, toda a inocência do cordeiro são transferidos ao pecador. Agora, o cordeiro é um pecador. E se mata o cordeiro. Amém? O cordeiro morre no seu lugar, no altar de bronze. As 4 pontas representam a cruz. Foi o que o Senhor Jesus fez quando morreu na cruz. Amém? Ele tomou o nosso lugar. E este homem ia embora com o favor de Deus, com a graça de Deus, com a luz de Deus e com as bênçãos de Deus brilhando sobre ele. Como se ele fosse o puro e o justo. Ele era justo aos olhos de Deus porque Deus imputava a justiça. Amém? O cordeiro não merecia morrer. Ele era inocente. O homem merecia morrer. Eu e você merecíamos morrer. Amém? E esse negócio de ser politicamente correto. Amém, queridos? Então, nós passamos aqui esse vídeo criado aí pelo pastor Joseph Prince. Você pode encontrar lá no YouTube. Ele não é brasileiro, ele é de Singapura. E ele prega esse mesmo evangelho que eu prego. O evangelho da graça de Deus, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, nós vemos claramente, amém, sem arrudeio, o apóstolo Paulo falando que pregava esse evangelho, o evangelho da graça de Deus, que esse foi o evangelho que Jesus deixou para os seus discípulos pregarem, amém? Então vamos continuar agora na nossa mensagem. Vocês viram aí o que acontecia lá no Velho Testamento, amém? A pessoa, quando pecava, ela levava um cordeiro inocente no templo, amém? Nessa época aí, foi antes de ser construído o templo de Salomão, foi no tabernáculo que Moisés levantou a mão de Deus. Mas mais na frente foi erguido o templo de Salomão, então eles levavam no templo de Salomão. E aquele altar ali, onde era queimado o animal depois de morto, como o pastor falou aí, as 4 pontas do altar ali representavam as 4 pontas da cruz. Amém? A cruz não tem 4 pontas, aqui tem 1, 2, 3 e 4 pontas. Amém? Então, Jesus morreu do mesmo jeito. É por isso que nos evangelhos diz que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, os seus matadores, seus assassinos. Amém? Ele morreu como um cordeiro para tirar os nossos pecados. Agora, nós vamos ver o próprio Deus ele falando que é o sangue que purifica, que limpa os pecados. Abra a sua Bíblia aí, você que tem uma Bíblia, abra aí em Levítico. Levítico fica lá no Velho Testamento. Levítico é no começozinho da Bíblia, amém? Está nos primeiros 5 livros da Bíblia. Levítico é o livro das leis. Então, Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17 e o versículo de número 11. Diz assim: porque a alma da carne está no sangue. Amém? Todo animal, a alma dele é o sangue. O sangue é a alma do animal e do homem também. Porque a alma da carne está no sangue. A alma da carne, entenda. A alma dessa carne está no sangue. Pelo que eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pelas almas. Amém? Entenda o texto.
Aqui é Deus falando com Moisés, está dizendo a Moisés: Moisés, a alma da carne está no sangue. Então, se você ler o texto todo aqui, você vai ver e ler atrás também, antes do capítulo 17, capítulo 16, você leu também o capítulo da sequência, o 18, porque nós não podemos isolar o texto. Então, você vai ver Deus dizendo que não pode beber o sangue do animal, porque o sangue do animal é a alma dele. Amém? E é esse que faz expiação pelo pecado. Expiação, você pode entender que é a mesma coisa da pessoa ser perdoado. Amém? Quando aquele sangue é derramado pela pessoa, então a pessoa está sendo perdoada. Isso é expiação, cobrir o pecado, tirar o pecado. Amém? Então o versículo 11 diz: porque a alma da carne está no sangue, pelo que eu vos tenho dado. Deus está dizendo: eu tenho dado a vocês sobre o altar e o cordeiro, amém? O animal, para fazer expiação as vossas almas, ou seja, pelos vossos pecados que vocês cometeram. Porquanto é o sangue que fará expiação pelas almas, pela alma do homem, amém? Agora vamos ver no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, amém? Você abre sua Bíblia aí, no Novo Testamento, livro de Hebreus. Hebreus, entenda, ele foi escrito para o povo hebreu. O escritor, quando escreveu o livro de Hebreus, ele escreveu direcionado ao povo de Israel, a nação israelita. Eles são o povo hebreu. Então, Hebreus 12, para não perdermos muito tempo, Hebreus 12, Hebreus está lá no finalzinho, é depois das cartas do apóstolo Paulo, não foi escrito por ele. Então, Hebreus capítulo de número 12 e o versículo de número 24. Hebreus 12 e 24. Diz assim: e a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vamos entender o texto. Aqui, o escritor dos Hebreus está dizendo que o sangue de Jesus é quem faz expiação por todos os nossos pecados, ou seja, ele estava se referindo aos crentes daquela época que se converteram do judaísmo, porque teve muitas pessoas que se converteram do judaísmo. Todos os apóstolos eram hebreus, eram judeus, amém? Então ele estava se referindo a esse grupo de pessoas que vieram do judaísmo, que é o sangue de Jesus que fez a expiação pelos pecados de todos eles. Eles estavam perdoados por Deus através do sangue que Jesus derramou. E por que ele estava dizendo isso? Porque naquela época tinha se levantado muita gente no meio da igreja querendo fazer o povo voltar a guardar a lei, principalmente o sábado, guardar o sábado para ser salvo. Nós vemos isso Paulo falando fortemente lá no livro de Gálatas. O livro de Gálatas todo bate em cima disso aí. As outras cartas dele também. Nós vemos o apóstolo Pedro travando uma batalha incessante lá em Atos 15 em relação a isso, onde está escrito bem direitinho lá em Atos 15, pessoas se levantando e dizendo que os gentios daquela época que se converteram tinham que ser circuncidados, que é a base para guardar a lei, tinham que guardar a lei para ser salvo. Então Pedro diz fortemente naquela hora, ele dá uma declaração forte que esse povo é salvo pela fé, foi salvo pela fé e não pelas obras, que não é para ser ensinado que eles guardem a lei. Depois você lê Atos 15 e você vai entender o que eu estou dizendo. E leia também Gálatas 1 e Gálatas 3 e Gálatas 5, que você vai ver bem direitinho, principalmente Gálatas 1 e Gálatas 3. Você vai entender fortemente isso aí. Então o escritor está dizendo assim: e a Jesus, que é mediador de uma nova aliança. O que é mediador? Vamos supor que eu estou intrigado com outra pessoa. Então alguém chega para mim, Ricardo, fulano,
fale com ele, deixe desse negócio de intriga, perdoe o que ele lhe fez, tal. Peça desculpa a ele pelo que você falou, pelo que você disse. Ele vai àquela outra pessoa, diz a mesma coisa, convença a cabeça dela, convença a minha, vamos fazer amizade e tal. E junta nós dois num canto para a gente fazer as pazes. Ele está sendo um mediador. Agora entenda, a mediação entre Deus e o homem não foi feita dessa maneira. Deus é um Deus justo, entenda. As leis da terra eram para ser assim, mas as leis do Brasil não estão sendo assim. Tem alguns países que ainda são. Aquele que roubou tem que ir para a cadeia. Dependendo do crime, ele pega cadeira elétrica para morrer, ou morte por injeção, morte por fuzilamento, você está entendendo? Estrupadores, assassinos vão para a cadeira de elétrica, vão para ser fuzilado e outras coisas demais. Eles têm que pagar realmente o crime que eles cometeram. Então Deus é justo. Quando você vê lá em Romanos 3 diz que todos pecaram e estão distantes de Deus, ou seja, estão separados de Deus. Amém? Romanos diz isso. Mas lá em Romanos 3 também está escrito, depois que diz isso, que todos pecaram e estão separados, que lá diz estão distantes da glória de Deus, mas na frente diz que agora são justificados, são reconciliados com Deus gratuitamente através de Cristo. O que é isso? Jesus teve que morrer lá na cruz para pagar o preço dos pecados. Porque lá em Romanos também diz, se não me falha a memória, lá em Romanos também 3, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então no Velho Testamento estava escrito isso. A alma que pecar, essa morrerá. Deus, lá no livro de Gênesis, criou Adão e Eva e disse a eles que eles comessem de tudo que havia lá no paraíso, de todos os frutos, de todas as árvores, até a árvore da vida, que lá em Apocalipse diz que tem lá no céu essa árvore da vida e que nós vamos comer dos frutos dela, amém? E as folhas dela servirão de remédio para as nações. Então, até essa árvore, Deus disse que eles podiam comer dela, mas menos uma árvore que tinha no meio do paraíso, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem, eles iam morrer. Então, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado de Adão e Eva foi esse, ter desobedecido a Deus e ter comido daquela árvore. Então, lá em Romanos diz que a alma que pecar também, essa morrerá. Então, e lá em Romanos também diz que nós somos justificados, amém? Reconciliados com Deus mediante Jesus. O que é isso? Jesus assumiu o meu lugar de pecador. Eu pequei, mas ele assumiu a minha culpa. Então, como ele assumiu a minha culpa, ele tem que morrer em meu lugar. E foi isso que ele fez. Então, agora, automaticamente, eu crendo que ele foi o meu substituto, eu me torno justo diante de Deus pelo ato de justiça que ele cometeu. Amém? Que ele fez. Então é isso que Hebreus está dizendo aqui. Hebreus 12, 24. Deixa eu ler. E a Jesus, mediador de uma nova aliança. Novo Testamento. A velha aliança foi passado. Era o Antigo Testamento com os 10 mandamentos e todas as outras leis. Então Jesus, ele é um mediador de uma nova aliança. Por que é que estão querendo trazer a velha aliança de volta? Por que é que estão querendo trazer as coisas da velha aliança de volta de novo? O regime dela. Qual é o regime da velha aliança? Se você fizer, você será abençoado, mas se você não fizer, você será amaldiçoado. Isso é o regime da velha aliança. Amém? Então, Hebreus está dizendo aqui, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Nós vamos entender já que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. E nós vamos entender o que é que o sangue de Abel falava. O sangue de Abel tinha uma voz. E a propósito, todo sangue tem uma voz. E Deus é quem ouve essa voz. Muitos estão aí tirando a vida de outros, porque as leis do país não punem, e eles acham que estão impunes. Mas esse sangue está clamando e Deus está ouvindo lá do céu. E um dia essa pessoa vai receber o pago. E ele não sabe disso. Ninguém vai vingar a morte dele. O país não tem lei, eu não vou ser preso, eu não vou ser punido.
mas esse sangue está clamando e Deus está ouvindo, porque o sangue tem uma voz. Amém? Agora o que nós vamos frisar aqui nesse momento é que o sangue de Jesus tem uma voz mais forte do que o sangue de qualquer pessoa. E aqui o escritor de Hebreus ele dá o exemplo de Abel, que foi morto pelo seu irmão. O sangue de Jesus fala mais forte. Amém? Então ele diz aqui no versículo 24 de Hebreus 12: e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O que é aspersão? Lá no Velho Testamento, quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, então Deus mandou Moisés construir uma arca. E dentro dessa arca era para ser colocado os 10 mandamentos e a vara de Arão, que foi aquela que floresceu, uma vara que representou a desobediência do povo. Porque quando Deus disse que Arão é quem ia ser o sumo sacerdote, muitos em Israel questionaram, se levantaram contra, querendo ser o sumo sacerdote, não acreditando que Arão foi escolhido por Deus. Então Deus mandou pegar os principais da nação, os cabeças, amém, da nação, e cada um veio com a sua vara, o seu cajado, e colocaram lá no tabernáculo, amém? E a vara que florescesse ia ser aquele que era o escolhido. O dono daquela vara que florescesse ia ser o escolhido. Então a vara de Arão, essas varas dormiram uma noite lá no tabernáculo. E em uma noite a vara de Arão, ela floresceu, ela deu flores e deu frutos. Amém? Mostrando que ele era o escolhido realmente de Deus. Então essa vara foi colocada dentro lá da Arca da Aliança. E também ali foi colocado o maná, representando também a desobediência do povo, que desobedeceu também quando Deus mandou o maná do céu. E o óleo também, se não me falha a memória, o óleo da consagração. Então, em cima desse caixote de madeira todo coberto de ouro por dentro e por fora, foi feita uma tampa de ouro maciço, batido, para colocar em cima. E em cima dessa tampa tinha 2 querubins apregados, um de frente para o outro, tudo feito de ouro, a tampa e os querubins, representando aqueles querubins que, quando Adão e Eva pecou, Deus colocou lá no jardim do Éden com uma espada inflamada. Se Adão e Eva e os seus filhos tentassem entrar no jardim do Éden, eram mortos por esses anjos, porque eles pecaram. Amém? Agora entenda, se você for estudar a cultura judaica, quando o sacerdote oferecia sacrifícios, ele pegava o sangue do animal e aspergia aquela tampa lá que cobria os 10 mandamentos, que cobria a Arca da Aliança, para que Deus e os anjos olhassem para baixo e vissem o sangue cobrindo os 10 mandamentos, e eles não vissem o pecado da desobediência do povo, que quebraram os 10 mandamentos e que quebram os 10 mandamentos, para o povo não ser punido, amém? Não ser rejeitado por Deus. Então é por isso que Hebreus diz aqui o sangue da aspersão, mas ele está se referindo ao sangue de Jesus, que foi aspergido em nós para tirar os nossos pecados e não cobrir, mas sim tirar, porque aquele sangue lá só cobria, e o de Jesus tira de uma vez por todas, amém? Então ele finaliza dizendo que o sangue da aspersão, ele fala melhor do que o sangue de Abel. Agora vamos entender qual era a voz do sangue de Abel, e quando a gente entender qual era a voz que o sangue de Abel tinha, então nós vamos entender qual é a voz do sangue de Jesus, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então você volta a sua Bíblia agora, lá para o Velho Testamento de novo. Agora você vai abrir em Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Gênesis é o primeiro livro do Velho Testamento. O nome Gênesis é origem. Então vamos voltar para a origem de tudo agora. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ver essa história aqui de Abel, o seu sangue falando aqui, clamando diante de Deus.
Gênesis 4 e versículo 10 diz assim: E disse Deus, que fizeste? Deus estava falando com Caim. É só você ler uns versículos antes desse e você vai entender que Deus estava falando com Caim. E Caim foi quem matou Abel. Então esse incidente aqui foi depois que Caim matou Abel. Então veja aqui, versículo 10. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Amém? Caim matou Abel, mas o sangue dele clamava a Deus: vinga-me, vinga-me. Meu irmão me matou. O sangue dele, derramado no chão na hora da sua morte, clamava a Deus. Agora entenda o mistério que Hebreus está dizendo, que o sangue da aspersão, ele clama mais do que o sangue de Abel. Querido, toda vez que você crê que você é justo através de Cristo, que Cristo pagou o preço, o sangue de Jesus está clamando diante de Deus. Esse homem está perdoado através de mim. Os pecados dele estão todos tirados através de mim. Ele está limpo. Ele não merece estar enfermo, estar sofrendo, estar sendo amaldiçoado. Ele merece estar sendo abençoado através de mim. O sangue de Jesus está clamando assim diante de Deus. Porque no Velho Testamento, você entenda algo, a enfermidade era um sinal que o povo estava em pecado. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, estão dizendo aí nas igrejas que se você está sofrendo é porque Deus quer, porque é a vontade de Deus. Outro está dizendo que você está enfermo, que é por causa dos seus pecados, você está pagando o preço. Mas isso era coisa do Velho Testamento. Está lá em Deuteronômio 28, versículo 15 ao 62, 64. Amém? Se você não obedecer à lei, você será amaldiçoado. Então, está lá. É doenças e mais doenças, do versículo 15 até o 62, 64. Todo tipo de doença que existe na terra ia vir para o povo pela desobediência deles. É por isso que nós vemos lá, se não me falha a memória, em João 9, quando Jesus cura de cegueira um homem, e os fariseus interrogam ele, diz quem te curou, ele diz foi Jesus, tal, eles ficam só perguntando a mesma história o homem diz, vocês querem ser discípulos dele? Porque ficam perguntando a mesma coisa, e eles disseram assim, discípulos dele és tu, você é todo nascido em pecado, discípulo dele é você e não nós. Porque os judeus acreditavam naquela época que aquele homem nasceu cego por causa dos pecados dele. Mas que pecado foi esse? Que ele já nasceu cego. Ele pecou antes de nascer? Eu pergunto a você. Então entenda que lá no Velho Testamento, alguém enfermo era sinal de pecado na vida dele. Porque a doença não vem de Deus. E se alguém está sofrendo, é sinal que ele está pecando. Isso era no Velho Testamento, não queria trazer para o Novo. Amém? Então, o sangue de Abel que clamou a Deus, amém? O sangue de Cristo, ele clama a Deus por nós. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz que verdadeiramente Jesus morreu pelos nossos pecados, que pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos curados, amém? Através do sangue de Jesus derramado lá na cruz, nós estamos curados. Mateus capítulo 8, do versículo 16 ao seguir, Jesus estava na casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava enferma. Jesus curou ela. E diz a Bíblia lá nesse texto que chegando no final da tarde, trouxeram todos os enfermos que havia naqueles arredores, naquela cidade, ali para a porta da casa da sogra de Pedro. E diz que Jesus, com a palavra dele, curou a todos para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías no capítulo 53, versículo 4 e 5. Que verdadeiramente ele levou sobre si nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, que é o que diz o versículo 4 e 5.
de Isaías 53. Amém? Então Jesus só curou para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Amém? Então o sangue de Jesus está clamando lá no céu agora: Pai, esse homem está perdoado, porque eu fui derramado pelos pecados dele. Esse homem está curado de todas as doenças. Não pode vir doença sobre ele, porque eu fui derramado por ele. Amém? Mas tudo isso só acontece quando você crê. Amém, querido? Quando você crê. E agora, para encerrar, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro 1, e versículo 18. Novo Testamento, de novo, agora lá no finalzinho, perto de Apocalipse. A carta do apóstolo Pedro. Ele escreveu a primeira epístola e a segunda epístola. Então, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 18, Pedro diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Pedro está se referindo à salvação através de Cristo, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Está se referindo no pecado. Muitos eram viciados em drogas, em cocaína, em bebidas, em prostituição. Muitos eram ladrões, mentirosos. Amém? Então nós fomos resgatados. O que é resgatado? Alguém que está preso e outra pessoa chegou lá e pagou a fiança, ele está solto. Ou alguém que foi sequestrado. Amém? E essa outra pessoa chegou lá e pagou o preço aos ladrões que tinham, amém, prendido ela. Então ele pagou o resgate e os ladrões agora soltaram aquela pessoa. Amém? Então Pedro está dizendo que foi com o precioso sangue de Cristo. No versículo 19 ele diz isso. Vamos ler o versículo 19, diz assim: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. No vídeo que nós assistimos aí, o homem levava o cordeiro no templo, amém? E lá o sacerdote examinava se ele não tinha nenhum defeito. O cordeiro tinha que ser imaculado, não era para ter nenhum defeito de saúde nele, nenhuma doença. Então ali, o sacerdote mandava o homem colocar as mãos sobre o cordeiro. Ali era feita uma transferência, os pecados do homem eram transferidos para o cordeiro e a inocência do cordeiro era transferido para o homem. Era como se o homem naquele momento estivesse como uma criança. Uma criança não peca, não tem culpa diante de Deus. Amém? Então, ali naquele momento o cordeiro tinha que morrer, porque ele era pecador, porque os pecados do homem foi transferido para ele. Então o cordeiro morria no lugar do homem e o homem recebia o favor de Deus, amém? E as bênçãos de Deus e o perdão de Deus pela inocência do cordeiro. Amém? Então é o que Pedro está dizendo aqui. Versículo 18 e 19, eu vou ler. Sabendo isto, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? Foi através do sangue de Jesus que nós fomos salvos, comprados para Deus. E Apocalipse diz isso também. Não estou lembrado agora o capítulo e o versículo. Diz que nós fomos comprados através de Jesus, do sangue dele derramado na cruz. Nós fomos feitos uma nação de sacerdotes e reis que reinarão sobre a terra. Tudo isso através do sangue de Jesus derramado. E lá em Apocalipse também diz de um grupo de pessoas que estão lá diante do trono de Deus, vestido de branco, com palmas nas mãos, e as vestes deles estão brancas daquele jeito porque foram lavados no sangue de Jesus. Amém, meu querido? Então a salvação está aqui.
A salvação vem através da fé em Cristo. Não é simplesmente você dizer, Jesus morreu por mim, Jesus é meu Salvador. Não, é você crer que Jesus foi o seu substituto lá na cruz. Essa é a fé que salva, a fé que transforma, a fé que muda. Então, por aqui eu quero encerrar essa minha mensagem de hoje, orando por você que nos assistiu até esse momento, que nos ouviu aí em casa. Querido, compartilhe essa mensagem com um amigo seu que está precisando, alguém que está com depressão, alguém que não tem certeza da salvação, alguém que deixou de ir para a igreja, que abandonou os caminhos de Deus. Amém? Que não quer mais de maneira nenhuma ir para a igreja. Compartilhe essa mensagem com uma pessoa assim. Quando ela saber que Deus ama ela de verdade, ela vai voltar. O problema é os ensinamentos que ela ouviu, que ela tem que fazer para agradar a Deus. Amém? Para ser salvo. E ela não conseguiu fazer. Então, ela está se sentindo totalmente condenada e não quer mais se aproximar de Deus. Os fariseus, eles não aceitavam Jesus pregar de maneira nenhuma, porque Jesus mostrava Deus perto do homem. Mostrava Deus preocupado com o homem, Deus salvando o homem sem precisar dos seus atos. E eles não, queriam que os homens se salvassem pelos seus atos. Os fariseus queriam isso, mas ninguém consegue. Ninguém consegue, querido. A salvação, ela é muito alta, está acima de nós. Então, feche seus olhos agora e olhe comigo com fé. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, pela tua graça, pelo teu favor imerecido, eu apresento a vida de todos que estão me vendo em casa nesse momento, Senhor. Todos esses que estão orando aqui nessa noite. Que eu peço aqui ao Senhor, meu Pai, através do que Cristo fez lá na cruz, como se essas pessoas fossem o seu filho. Senhor, abençoa elas nessa noite, através de Jesus, através da tua graça que é favor imerecido. Venha curando, libertando e salvando a todos. Meu Pai, no nome de Jesus, eu levanto a minha voz e ordeno agora no nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de perturbação, de separação, saia dessa vida, saia dessa casa, saia dessa pessoa, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Eu te dou uma ordem, em nome de Jesus. E meu Deus e meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu, me atendeu, em nome de Jesus. Querido, agora faça aquilo que você não podia fazer. Se você não podia levantar seus braços, levante agora. Não podia bater o pé no chão, bata. Se não podia subir escada, descer, suba e desça agora. Faça aquilo que você não podia fazer, que Deus já lhe curou pela graça dele. Isso é a fé que muda, que transforma as vidas. A fé no Filho de Deus. Amém? Eu por aqui encerro a minha mensagem. E domingo eu estarei de volta aqui de novo com mais uma mensagem. Talvez quarta-feira nós estaremos aqui ao vivo de novo. Se quarta-feira eu for estar ao vivo aqui de novo, então eu vou publicar aí no Facebook. Amém? Quarta-feira eu estou ao vivo. E se eu for entrar ao vivo quarta-feira? Se não, não publico. E se eu não entrar quarta-feira, mas domingo é certeza. Nós estamos aqui a partir das 7h20, 7h30. E também pela manhã ao vivo pela Rádio Líder FM. Que hoje a gente não fez uma transmissão ao vivo pela Rádio Líder FM. E nós estamos com uma mensagem que tem por título O Amor do Pai. Eu preguei a primeira parte domingo. A segunda parte ia ser hoje, a gente não fez transmissão, mas domingo nós vamos estar ao vivo pela Rádio da FM a partir das 11 da manhã, trazendo a segunda parte dessa mensagem, e também ao vivo pelo Facebook à noite, a partir das 7h20, 7h30, trazendo outra mensagem aqui dos estúdios, o Evangelho da Graça de Deus. Amém, querido? Então por aqui nós encerramos a nossa mensagem e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.